Hello guys, what is up? What's up? What's up? What's up? Bem, vamos bater um papo. Vamos bater um papo sobre o verbo be. Por quê? Porque eu já tô cansado de encontrar pessoas por aí, por aqui, em Lisboa, também, e brasileiros também, e outras pessoas também, que me encontram e falam, eu falo que sou professor de inglês e a primeira coisa que falam pra mim é: e o verbo be, o verbo to be, meu Deus, eu nunca aprendi aquilo na vida. E eu, claro, eu sou educado e eu falo, sim, entendo, na postura de professor, mas por dentro eu me pergunto, como? Por quê? Será que essa pessoa se esforçou o suficiente, procurou informação suficiente aí na internet ou em outros lugares? Por que ela ainda não entendeu o verbo be? Bem, não importa agora. Eu vou esclarecer o que o verbo to be é, tá? E o verbo to be, ele é um verbo, ele expressa ação, action, ok? Então, o verbo to be, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu odeio falar essa palavra verbo to be, tanto é que quando eu dou aula particulares para alunos iniciantes, eu evito falar essa palavra verbo to be, porque pode causar um constrangimento ali, a pessoa vai ficar, ai meu Deus, é o verbo to be, e vai travar, ela não vai se sentir à vontade para absorver o conteúdo que eu vou estar passando, tá? Então eu evito falar essa palavra. Mas nesse vídeo eu faço questão de falar a palavra to be. Então, o verbo to be. Um ponto que temos que lembrar é, o verbo to be ele é um verbo especial, a special verb, ok? O que eu quero dizer é no que tange, no que diz respeito à conjugação. A conjugação. Por exemplo, se eu for falar eu sou brasileiro, eu não falo I be Brazilian. Eu falo I am Brazilian. Então, eu não falo I be, eu não uso a forma original do verbo, a forma infinitiva do verbo be, ele é especial. Ele é especial. Sabe aquela criança diferente, o professor que vai entender o que eu tô falando, que tem aquele aluno que você, isso aí é especial, isso aí tem alguma coisa. É o verbo to be. Então eu conjugo ele de uma forma diferente. E para cada pessoa, tá? Então isso é um ponto que eu tenho que lembrar. O verbo be, ele é special, ele é especial. Tá? Eu conjugo ele de forma diferente. A informação que vocês têm que gravar agora é o verbo be é especial. Por quê? Porque quando eu conjugo, ou seja, quando eu ponho esse verbo dentro de um contexto, eu não uso a forma original, que é be. Eu uso am, ou eu uso are, ou eu uso is. Ok? Quanto às funções, qual é a função do verbo to be? A função do verbo to be é 1. Ele dá características físicas e mentais para pessoas. O verbo to be, ele é usado quando eu quero falar de outras pessoas, aliás, fala de seres humanos, fala de pessoas e coisas, e eu quero dar uma característica àquela coisa. É isso que o verbo to be faz, tá? Essa característica pode ser tanto temporária ou pode ser permanente. Como, por exemplo, uma pessoa que adquiriu inteligência já na vida, ela é inteligente. Pelo menos eu nunca ouvi falar de um ex-inteligente. Se vocês já ouviram, poste o nome aí, sei lá, marca essa pessoa que é ex-inteligente. Era inteligente em algum período da vida e agora virou burro. Não existe. Então, I am intelligent. Eu sou inteligente. Isso é uma característica física permanente. Agora, por exemplo, a palavra cansado. E como é que eu falo cansado em inglês? Tired. I am tired. É uma característica física. Eu estou cansado, eu estou estafado. Mas que ela é temporária. Eu durmo, chego em casa, faço comida, como, janto, etc, etc, etc. Almoço, descanso. E amanhã eu tô bom, o corpo volta. Então, o verbo to be é usado para isso, tá? Características físicas, características mentais. Sejam elas permanentes, como no caso de intelligent, uma pessoa que é inteligente permanentemente, para sempre e forever, ou seja essas características temporárias, como no caso de cansado, tired, né? I am tired e I am intelligent. Em ambos eu uso am, que significa sou, ao pé da letra. I am, eu sou, não tem para onde correr. E pode ser permanente ou temporário. Capite. Contudo, há uma outra função do verbo to be. E ela é indicar localização, lugares. Por exemplo, eu estou em Lisboa. I am in Lisbon.
eu estou. Nesse sentido, quando eu estou falando de lugares, eu uso o verbo to be. Vamos falar que é Donald Trump, the American president, o presidente americano Donald Trump. Donald Trump is in the United States, está nos Estados Unidos, tá? Então, quando eu quero falar de lugares aonde pessoas e coisas estão, indicar localização, locations, eu uso o verbo to be também. Só que eu não uso be. Donald Trump be in the United States? No, Donald Trump is. He is in the United States, ok? Então o verbo to be, ele tem essas duas funções. Características físicas e mentais, tá? Temporária ou não, e também para indicar localização, locations. E aí é claro que para falar de verbo to be, eu tenho que falar de pronomes pessoais, the personal pronouns, ok? Em inglês, os objetos e os sujeitos, tá? Então, quais são os pronomes pessoais em inglês? I, you, he, she, it. Estamos cansados de ouvir isso, tá? We, you no plural, que eles usam, a mesma palavra you para você no singular, você também é para vocês. You de novo, e they. E para cada pessoa com o verbo be, e eu lembro, I remind you guys, eu tenho que relembrar, o verbo be ele é especial. Então, para cada grupo de pronomes pessoais, eu uso uma vertente, uma versão diferente do verbo be. Quais são as 3 versões do verbo be? Am, is e are. Am, are, is. Por exemplo, I am, eu sou. Mas se for falar de você, é you, pessoal. You, eu não posso falar you am, eu tenho que falar you are. E aí para ele e ela, he e she, eu tenho que usar is. Tá? O que é que he e she tem em comum? He e she tem em comum que ambos estão na terceira pessoa do singular, ou seja, de quem eu falo. Olha aqui, eu vou falar agora do presidente dos Estados Unidos, que foi o exemplo dado nesse vídeo já. Ok? He, ele, Donald Trump is in the United States. He is in the United States. Ok? Ele está, eu estou falando dele. Então, para a terceira pessoa do singular, he e she, eu uso is. Para a primeira pessoa do singular, com o verbo be, eu uso am. E para as outras pessoas, segunda pessoa do singular, you, e as outras pessoas do plural, todas, eu uso are. Fácil? Tá? Chama atenção para as pessoas do plural. A primeira pessoa do plural, que é quem fala, é o we, tá? A segunda pessoa do plural, que é you, e a terceira pessoa do plural, que é they. We, pessoal, we, nós brasileiros, nós somos um grupo, sim? Um grupo de brasileiros. Nós compartilhamos de valores, crenças e etc., costumes juntos. Então nós somos um grupo, estamos classificados como pessoas de um mesmo grupo. Tá? Vamos falar agora dos americanos. Eles, né? Os americanos, eles, they. Eu estou falando de um outro grupo, um grupo de pessoas. Vamos falar agora, eu estou falando para você, eu pertenço ao grupo dos professores, eu sou o English teacher e vocês são alunos, tá? Então, you, vocês, eu estou falando de um grupo. Então, no plural eu falo de grupos. E quando eu falo de grupos, usando o verbo to be, eu uso are, tá? Are. I am, you are, he, she e it. Is. Eu não vou detalhar agora he, she, it, que tem outros vídeos que detalham isso, podem procurar na minha página do Face ou no YouTube. E we, you e they, tá? Então, quando eu falo de we, you e they no plural, eu tô falando de grupos. Mas eu tô com dúvida ainda, teacher. Tranquilo. Passar algumas técnicas para vocês. Escrevam. Mas eu quero estudar inglês com foco na conversação, eu quero conversar. Eu já peguei muitos alunos assim, chegava na aula e, eu quero aula de conversação. Mas, conversação, tá? Chegava na aula, eu dava o papel, dava a atividade, tudo lá. E ela falava, mas não é aula de conversação? E aí, né, por dentro, mas para você aprender a falar, você tem que aprender a escrever. Porque a gente lê o tempo todo, a gente está escrevendo, eu tenho contato com isso o tempo todo. Então, se eu não sei escrever, como é que eu vou aprender a falar? Né? Vocês sabem, aprendemos português, tem palavras que a gente aprende na prática,
falando, por isso que a gente escreve errado, porque a maioria das nossas palavras a gente aprende por osmose mesmo, entra assim naturalmente, e aí quando chega a hora de escrever, eu lembro eu estava preparando um curso de português para estrangeiros e estava com dificuldade em escrever números em português. Em inglês eu não tenho nenhuma, sempre escrevi, sempre dei aula de inglês, mas em português eu estava com dificuldade, tinha que consultar o Google. 60, 62, 600 e tanto, blá, 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 foram coisas que eu aprendi na prática, eu quase nunca uso, ou eu escrevo simplesmente o número, nunca por extenso. É prática, eu tenho que praticar, tá? Então, para eu aprender uma língua, eu tenho que escrever. Outra, quando eu escrevo, e lembre-se, apesar de eu estar usando a minha mão agora, quem está controlando a minha mão é o meu cérebro. E quando eu escrevo, quem já ouviu falar em memória muscular, né? Quando eu escrevo, o meu cérebro vai estar captando aquilo inconscientemente. Como eu vou escrever aquela palavra? E aí, quando eu tô escrevendo em um caderno, por exemplo, e aí eu escrevo tudo e babá, tô escrevendo, o cérebro vai estar ligado com a imagem, vai estar ligado em cada linha que você está fazendo. E você não lembra. Mas o teu cérebro inconsciente, ele vai lembrar daquilo, tá? Teve inclusive uma experiência de neurocientistas que fizeram uma experiência com um homem cego. O homem não podia enxergar nada, tinha perdido a visão há anos. E ele foi posto de frente a um computador para identificar rostos de pessoas pessoas felizes, que davam aquela energia de conforto, de felicidade, de coisas boas, e pessoas tristes que estavam em situações ruins. E esse cara cego de frente ao computador, ele tinha que clicar se com a mão, claro, se aquele rosto era um rosto que transmitia uma energia boa ou energia ruim. Esse cara cego, ele acertou em 80% dos casos. Esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse está triste, esse está feliz. Ele acertou em 80% dos casos. Ou seja, o olho dele não estava vendo, o cérebro racional dele não estava vendo. Mas o cérebro irracional dele, porque ele ainda estava recebendo luz nos olhos, estava captando aquelas sensações ali. E ele conseguia acertar o experimento. Então tem muita coisa que a gente aprende por intuição. É intuitivo. E línguas, apesar de precisarmos de um método é importante, nós aprendemos na prática. Então escrevam. Até se você não está percebendo, eu não estou decorando isso. Teu subconsciente vai estar trabalhando naquilo e vai lembrar daquilo daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Então escrevam. E não é escrever no computador não, porque o estímulo neural que eu mando quando eu clico uma tecla do computador ou do celular é diferente do estímulo neural que eu mando para o cérebro, para a memória, quando eu escrevo e desenho cada símbolozinho daquele, que são as letras. Tá? Então escrevam. Quer aprender inglês? Escrevam. Peguem esse resumo aqui do Verbo Be, peguem os outros vídeos meus aí na internet, ou vídeo de outra pessoa, ou quando eu estiver no curso, escrevam. Não existe esse negócio de aprender inglês só conversando. Não existe. Não existe. Eu aprendi 6 idiomas. Claro, o português é a língua mãe, tá? O português eu aprendi por osmose mesmo, foi entrando, e aí eu fui e falo português hoje, tá? Mas as demais línguas não, tem que parar para escrever, tem que jogar joguinho da memória? Tem. Tem que conversar e falar errado? Tem. Tem que pronunciar uma palavra errado e se corrigir mentalmente, ou então oralmente mesmo, verbalmente assim, falo, eu errei, se corrige? Tem. O caminho é esse. Temos que errar para chegar à perfeição. Agora, digamos, tem aquele cara que ele assiste a ambas as pessoas, ambos os alunos, eles têm 2 aulas semanais, ou seja, 2 horas de inglês dentro de sala de aula formal. Eles assistem aula 2 vezes por semana, tá? E aí, mas tem aquele aluno que ele chega em casa e pelo menos duas ou 3 vezes por semana ele revisa aquele conteúdo antes da aula, tá? Por 1 hora. E tem aquele aluno, tem um aluno A e um aluno B, digamos, e tem um aluno B que ele não revisa. Ou revisa 1 hora por semana. No final de uma semana, o aluno A, que assistiu as 2 aulas de inglês e que revisou 3 vezes por semana, ou seja, mais 3 horas, vai ter praticado o inglês por 5 horas. E o outro vai ter praticado apenas 3, porque assistiu as 2 aulas e revisou apenas uma aula. Uma aula, 1 hora por semana. Tá? Quem vai chegar à perfeição primeiro? Quem? O aluno A
que revisou 3 vezes, que tem 5 horas já de trabalho, ou o aluno B, que revisou somente 1 hora e tem somente 3 horas de trabalho de estudo da língua inglesa? Obviamente é o aluno A. Então, quanto mais tu pratica a língua, quanto mais tu tem contato com a língua, quanto mais exposto à língua você tá, melhor para o teu aprendizado, mais eficaz, mais eficiente, mais rápido você vai chegar lá. Agora, poxa, tu quer aprender inglês ouvindo música? Aprende, mas vai ficar faltando coisas. Você vai aprender a entender, talvez. Tu quer aprender inglês só conversando? Vai. Vou dar uma ideia aqui. Eu conheço muita gente que fala inglês, né? E eu me gabo do meu inglês, que eu não, digamos, o sotaque, eu não tenho sotaque de americano, eu tento imitar, claro, sempre vai ter o sotaque brasileiro, afinal eu sou brasileiro, não tenho sotaque de britânico nem nada, mas eu me gabo dele porque gramática eu consigo falar corretamente. E o que me ajudou isso? Escrever, tá? Eu costumava dizer que das 6 línguas que eu falo, o norueguês, que foi o que eu fiz curso, foi o que entrou mais rapidamente, então o curso é necessário, tá? Aprendi russo, mas o russo foi na rua. A minha gramática começou a vir e eu comecei a falar mais corretamente depois que eu comecei a estudar sozinho, gramática em casa. Então, quando você estuda gramática, você fica mais seguro. Peraí, mas estava no livro lá da Cambridge, lá do Oxford, etc, etc, que é assim. E se está na Cambridge, né? Na Cambridge, bem, só trabalham os melhores, e etc. Então eu tenho que confiar, então eu vou falar assim, ninguém pode contestar. Você tem respaldo, você tem segurança para falar aquilo, tá? Então escrevam. E verbo be, se o teu problema era verbo to be, vai agora no caderno, escreve. I am, he, she is, dá exemplos. Treina o teu cérebro, para que você tenha aí 5 horas em contato com a língua inglesa por semana, você mesmo, sozinho, ou pelo menos 10 se conseguir, sei lá. Quanto mais tu trabalhar, mais rápido virá o resultado, tá bom? Então, foquem aí no verbo be. Foi algumas técnicas também de aprendizado de alguém que aprendeu, a minha língua mãe português, mas conta 6 idiomas. 4 das quais, sozinho, tá bom? Então fica a dica. Bye bye, guys. Croyez pas que j'allais rater l'occasion de représenter un S, une œuf et un rimeur à gage.